soro, soro de body, é soro de my body, é soro, soro de body. Olá a todos e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Como vocês já devem ter visto no título e como muitos de vocês estavam à espera, eu hoje trago-vos um vídeo acerca da minha experiência com o Interrail. Para quem não sabe, o Interrail é uma viagem que se faz pela Europa de comboio, normalmente com uma mochila às costas, e foi uma das melhores experiências da minha vida e, portanto, muita gente acompanhou e tinha dúvidas sobre isso, então eu decidi falar-vos um bocadinho de toda a experiência. Se estiverem interessados, continuem a assistir. Então, basicamente, a ideia surgiu porque o ano passado uma amiga minha fez o Interrail com os amigos dela e eu acompanhei todo o processo, fiquei com um bichinho, porque sempre foi uma coisa que eu sonhei em fazer. Este ano eu, em setembro, acho que foi em setembro, perguntei às minhas amigas se elas queriam vir e elas disseram logo que sim. E então acabámos por substituir uma semana no verão que costumamos sempre ter juntas, que é a semana em Vila Moura, onde gastamos um bocado de dinheiro, poupar um bocado mais e investir numa viagem que fazia muito mais sentido para nós. Tal como eu já disse, eu fui para a viagem com 3 das minhas melhores amigas, a Rita, a Dani e a Maria, e nós começámos a planear a viagem mais ou menos em outubro. Novembro foi quando começámos a planear mesmo a sério. Já não é preciso tanto tempo, nós começámos a planear com imensa antecedência mesmo, mas também nos ajudou a ter mais margem de manobra para nós decidirmos e reformularmos 1000 vezes a nossa rota. Bruxelas, Amsterdão, Berlim, Munique, Viena, Lake Bled, Ljubljana, Veneza, Mónaco, Marselha e Toulouse. A nossa ideia inicial era também ir a Praga e Budapeste. Nós acabámos por retirar porque uma delas vai de Erasmus para lá e, portanto, nós depois vamos visitá-la, então achámos que fazia mais sentido ver outras cidades e depois, já que vamos ver Praga noutra altura, deixar para mais tarde. 2 cidades que eu gostava muito de ter visitado eram Cracóvia, na Polónia, e Split, na Croácia, mas que na nossa rota com os nossos dias não era possível porque ficava assim muito longe. E então foi esta a nossa rota. Em relação às cidades que eu mais gostei e às cidades que eu menos gostei, eu gostei de todas as cidades, menos Marselha. Foi assim a única cidade que eu fiquei um bocado surpreendida pela negativa, porque não gostei da cidade em si. Em relação ao centro histórico e tudo mais, não vi assim nada de muito interessante. Foi a cidade onde eu me senti menos segura. Muita gente me tinha avisado já que era uma cidade com bastante criminalidade por ser um dos maiores portos da Europa. Acho que é mesmo o maior porto comercial da Europa e, portanto, é normal que assim seja. De resto, todas as outras cidades eu gostei muito, muito, muito. Obviamente que tenho as minhas favoritas, mas não consigo assim dizer uma só porque, sei lá, gostei de todas, estão a ver? Munique, Berlim, Salzburgo e Veneza. Gostei muito, muito, muito destas 4 e de todas as outras, obviamente. Nós visitámos então 12 cidades em 17 dias. Nós tivemos aqui vários gastos. Em primeiro lugar, o passe do Interrail, que inclui todas as viagens que vocês vão fazer de comboio. Eu decidi comprar o passe de 10 dias em um mês. Isto significa que vocês têm 10 dias de viagem, 10 dias em que podem fazer viagens, mas podem demorar até um mês a fazer o vosso Interrail. O passe custou 214€, mas nós comprámos com desconto, porque aproveitem sempre os descontos do Interrail, porque eles têm mesmo em imensas alturas, no Natal, na Páscoa, no Carnaval, eles têm montes de descontos. Em relação a hotéis, nós ficámos quase sempre em hostels e Airbnbs. Eu aconselho mais ficar em Airbnbs, mas já vamos aí. E eu gastei em hotéis, no total, 320€. Nós não dormimos todas as noites, houve penso que 2 ou 3 noites que dormimos em comboios / na rua. Depois, em relação a reservas de comboios, nós gastámos 106€ mais 43€, porque foi uma multa que nós tivemos. Mas em relação às reservas dos comboios, não é necessário vocês reservarem todos os comboios. Nós tínhamos feito isso e acabámos por nos arrepender,
porque havia sempre algum lugar perdido, portanto não era assim tão difícil de nós procurarmos e encontrarmos lugares. Os únicos que vocês têm mesmo que reservar são aqueles que na aplicação dizem lá Reservation Compulsory, uma cena assim do género. Esse é mesmo obrigatório e eles vão-vos pedir, o Pica vai-vos pedir mesmo o papel da reserva, portanto esses convém reservar. Em relação à vida lá, nós gastámos a maior parte do dinheiro, eu acho que foi mesmo em água e comida. Tentarmos sempre comer em supermercados e fazermos sandes e tudo mais. Gastámos um bocadinho de dinheiro nisso. E em água, nós estávamos sempre a comprar águas frescas, foi tipo super essencial. Gastos que vocês possam não saber são gastos em cacifos, porque nós deixávamos sempre a mochila nos cacifos das estações para não darmos carregadas. Casas de banho, pessoal, porque as casas de banho lá fora pagam-se todas, apesar de nós termos evitado quase sempre, porque arranjávamos sempre maneira de fazer noutros sítios. Aconselho-vos a contarem um bocadinho com isso. E nós, a viver lá, gastámos cerca de 450, 500 euros. E eu acho que teria conseguido gastar menos dinheiro. Eu tive alguns imprevistos, perdi a carteira, tive que ir tratar do BI, etc, etc. Mas eu acho que teria conseguido gastar um bocado mais, se tivesse sido mais poupada. Está a cerca de 990 euros, 1000 euros. Portanto, no total, eu acho que gastei cerca de 1000 euros para o Interrail, se calhar um bocadinho mais, 1100, 1200 euros, pronto, esse é assim o máximo dos máximos que eu acho que gastei. Eu acho que uma das maiores dificuldades que pode haver no estrangeiro é com a língua. Nós não tivemos essa dificuldade porque tentávamos sempre falar a língua deles, nós tentámos falar alemão, francês, eu sabia falar italiano, tentávamos que eles falassem connosco em inglês. Mas eu acho que é complicado, do género, vocês vão ao supermercado e na Alemanha ou na Eslovénia, aquilo, nada está traduzido, está tudo na língua deles e depois há muita gente mesmo que não sabe uma palavra em inglês. O que nos chocou imenso, porque cá em Portugal eu acho que a maior parte das pessoas sabem falar inglês, ou pelo menos sabem desenrascar, se estão a ver. Nós tivemos sorte porque sabíamos mandar assim uns bitites em cada uma das línguas. Mas pronto, acho que é uma das maiores dificuldades. A nível de segurança, nós não tivemos problema porque só dormimos 2 ou 3 vezes sem ter hostel, sem ter hotel para nós e portanto não tivemos aqueles problemas de dormir na estação e quase sempre nos sentimos seguras, eu acho, pelo menos na maior parte da viagem não estávamos com medo nem nada de andar na rua sozinhas, andávamos muitas vezes de noite, inclusive houve algumas de nós que, por exemplo, eu fui ao consulado sozinha, a Maria montes de vezes desaparecia para ir fazer não sei o quê e até sozinhas não tínhamos medo, portanto sentimos-nos sempre seguras, eu acho. A nível de imprevistos, basicamente para quem já viu os vlogs já sabe a maior parte dos imprevistos que eu tive. Tivemos alguns contratempos em comboios, por exemplo os nossos lugares que estavam mal reservados, tivemos que ter discussões nos comboios porque não existiam os nossos lugares. Um dos hostels onde nós fomos era nojento e nós tivemos que estar a fazer uma reclamação durante uma tarde inteira para nos devolverem o dinheiro e nos arranjarem outro hotel. Estas coisas assim do género que nos foram acontecendo, estes imprevistozinhos que vocês vão vendo nos vlogs, acabaram por fazer momentos engraçados à nossa viagem, portanto, yeah. O que é que eu acho que é pior em relação ao Interrail? É mesmo o cansaço. Não dormíamos assim muito. Eu estou habituada a dormir 8 horas por noite e lá dormia tipo 6, 7 e andava muito cansada. Depois era o calor extremo e nós andávamos cerca de 15, 16 km por dia, portanto era imenso, às vezes com as mochilas às costas carregadas e portanto a única coisa negativa que eu vejo desta experiência de Interrail é mesmo o cansaço com que nós chegámos. Muita gente perguntou como é que eu visitei tantas cidades em tão pouco tempo e se eu acho que o tempo que eu fiz é o suficiente. Eu não sei como, eu não estava à espera de conseguir ver tão bem as cidades. Nós planeávamos aquilo de manhã, o que é que íamos ver, víamos as atrações principais de cada cidade, fazíamos o roteiro no Google Maps porque aquilo dava a adicionar paragens e depois andávamos pela cidade a pé ou de bicicleta e conseguimos ver praticamente o principal de todas as cidades, nós conseguimos ver. Se eu pudesse, eu teria feito um mês de Interrail só pelo simples facto de podermos ter mais margem de manobra de ir para sítios mais longe. Por exemplo, eu gostava muito de ter ido à Polónia e à Croácia. Acho que os 17 dias que eu tive
foram suficientes e eu fiquei satisfeita. Acho que se vocês não querem gastar assim muito dinheiro, se calhar 2 semanas, 3 semanas, 20 dias, pode ser assim o melhor. Obviamente preferir ter ficado mais tempo. Para o dinheiro que nós tínhamos era o que nós podíamos fazer e, portanto, não me arrependo e acho que conseguimos ver tudo assim bastante bem. Eu acho que para os dias que eu fui, uma mala se calhar de 40 litros chegava perfeitamente. Eu levei uma de 50 litros e se calhar se eu tivesse uma mala mais pequena teria sido menos pesada e mais confortável. Em relação à roupa, eu acho que exagerei. Eu nem sequer usei todos os outfits que eu tinha, só para terem noção. Podia perfeitamente ser repetido roupa, até porque nós houve uma vez que fomos a uma lavandaria lavar e, portanto, dava para repetir roupa na boa. Faltaram-me meias. Tinha levado poucas meias. Mas coisas que eu acho importantes que, por exemplo, as minhas amigas não levaram foi uma ficha tripla que dava imenso jeito, porque nos hostels vocês nem sempre têm espaço para os iPhones. Tinha uma máquina fotográfica, levava sempre a powerbank, isto é muito importante, a powerbank, e depois o iPhone, e precisava de 3 fichas e obviamente que não vão haver 3 fichas disponíveis para mim num hostel. Esqueçam de toalhas de banho, toalhas de praia se vocês decidirem ir à praia. Chinelos para tomarem banho também é uma coisa bué importante. Aquelas almofadas acho que são super essenciais para dormir nos comboios e para mim uma venda também foi bué essencial. Em primeiro lugar, eu acho que convém vocês começarem a planear a viagem com antecedência. Se querem fazer um Interrail no verão, talvez em dezembro, janeiro, começarem a pensar na rota. Não vale a pena reservarem todos os comboios, reservem mesmo só os comboios que forem obrigatórios para reservar. Acho que se puderem, durmam em hostels. Eu prefiro Airbnbs, eu acho que é muito melhor porque vocês têm um acesso, por exemplo, a uma cozinha onde podem fazer comida e dá mesmo muito jeito vocês andarem com Santos para gastarem muito menos dinheiro. Eu vou deixar aqui os nomes dos hotéis que eu mais gostei e que eu aconselho para vocês poderem também reservar caso queiram ir às cidades onde eu fui. Se vale a pena, se eu gostei da experiência, se eu repetia, obviamente que sim, eu adorei a experiência, foi acho que a melhor experiência da minha vida. Aquilo já se estava a tornar uma rotina, estão a ver, tipo pegar na mochila, ir para a estação, ir para outra cidade, ver a cidade, ir para outra cidade. Não há dinheiro mais bem gasto do que em viagens e vocês conhecerem culturas tão diferentes dentro do mesmo continente que o vosso é tipo fantástico. Tentarem aprender línguas novas, que foi o que nós fizemos. Vocês enriquecem-se imenso em viagens e o Interrail é uma experiência incrível. Se eu repetia, obviamente que sim. Eu não sei se vou voltar a repetir um Interrail. Agora eu gostava muito de fazer um Interrail por Itália ou uma viagem assim pela Grécia, pela Croácia. Por mim não tinha saído de lá, foi mesmo grande depressão voltar e portanto aconselho a toda a gente, sem dúvida, poupem dinheiro e invistam nisto porque acho mesmo que vale a pena. Este foi o vídeo, pessoal, eu espero que tenham gostado. Muita gente mandava a perguntar imensas coisas sobre o Interrail, portanto eu espero ter esclarecido todas as dúvidas. Se vocês tiverem mais alguma dúvida que eu possa ajudar e que não esteja na internet, porque muitas vezes perguntam-me coisas que estão escarrapachadas na net, deixem aqui em baixo nos comentários que eu vou tentar responder. Um grande beijinho e até à próxima. Estou sede por a série do Interrail ter acabado.